TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializado em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo Débora Trindade. A Débora é especialista em regulamentação da 3M. Como é que vai, Débora? Tudo bem? Tudo bem, Raul, e você? Tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre programa de proteção respiratória. Existe uma instrução normativa já há muitos anos do programa de proteção respiratória. O que é o programa de proteção respiratória? Bom, Raul, para começar, existe essa instrução normativa que ela pede medidas de controles práticos e administrativos para fazer todo o controle do EPR dentro da empresa. Então, uma vez que a empresa precisa usar um equipamento de proteção individual relacionado à proteção respiratória, ela deve seguir tanto as NRs que a gente tem hoje no mercado, o programa de proteção respiratória da Fundacentro e alguma norma que tenha relacionada ao Alcoolmetro. Só um detalhe, NR que você citou são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Isso, normas regulamentadoras. E as normas que você cita são normas técnicas emitidas pela ABNT. Sim, na instrução normativa eles pedem as NRs, as normas regulamentadoras. E as normas regulamentadoras seriam a NR6 que chama as NBRs, que são as normas técnicas. Então, quer dizer, a instrução normativa é um tipo de uma instrução que tem que ser seguida por todo mundo que tem problema de proteção respiratória para usar o equipamento adequado. É isso mesmo? Isso. O programa de proteção respiratória, ele vai dar toda a diretriz de como montar o seu programa dentro da empresa. Mas a instrução normativa, ela torna esse programa obrigatório dentro da empresa que tem a necessidade de uma proteção respiratória. Entendeu? E o que tem dentro do... Quer dizer, exige as normas, mas qual é o conteúdo dessa... Dentro da instrução normativa, ela não é tão cheia de detalhes, mas dentro do programa de proteção respiratória, ele vai te dar todas as orientações de como fazer as medidas, de como vai ser a avaliação, como vai ser a escolha do EPI mais correto, qual a frequência que deve ser feito um fit test no seu usuário. O que é um fit test? O fit test é um teste que é feito com cada usuário para determinar qual é o melhor respirador para ser utilizado no trabalho. Nem todos os respiradores eles se encaixam de forma adequada ao seu usuário. Então você faz o fit test para ver qual desses respiradores que estão disponíveis no mercado se encaixa e veda de forma mais adequada no rosto do seu trabalhador. Então, quer dizer, a instrução normativa não, o programa de proteção respiratória, a instrução normativa torna o programa obrigatório. Isso. Mas o programa de proteção respiratória é como se fosse um manual do que o usuário, a empresa que tem problemas, que precisa cuidar vamos dizer, do ar que o seu trabalhador está respirando, tem que fazer para... Ou seja, para proteger o trabalhador. Então ele vai te dar todas as medidas práticas para que você possa fazer a escolha. Então ele vai te orientar qual vai ser o objetivo desse programa, proteger o seu trabalhador. Cada empresa vai ter sua missão, o seu objetivo geral da empresa, mas ele vai ter um objetivo mais específico para esse programa. Então ele vai te orientar como vai fazer a avaliação de risco, qual vai ser a escolha do EPI mais adequado, como vai ser feita essa distribuição, como vai ser feita o acompanhamento, monitoramento se o seu usuário está usando, como que vai ser orientação de limpeza, treinamento. Então ele te dá todas as diretrizes para que a empresa consiga estruturar tudo isso. Com todas essas informações, ela vai conseguir identificar onde está caminhando de forma correta e onde tem algum ponto de melhoria. Se ele identifica que está tendo uma falha no treinamento, com o programa ele vai conseguir se identificar de forma mais fácil. Então ele vai conseguir achar os pontos que ele vai fazer de melhoria para evitar
qualquer tipo de problema de doença ou uma troca mais constante de EPI. Então ele pode reduzir custo, pode melhorar desempenho, pode reduzir custos com médicos. Então tudo isso vai ser ajudado com um programa estabelecido. Então, quer dizer, o programa de proteção respiratória, na realidade, como aplicar a proteção respiratória numa indústria, numa empresa. Ou seja, ele informa quais são os caminhos que devem ser seguidos para que a empresa possa proteger adequadamente a parte respiratória dos seus trabalhadores. Boa parte das empresas já executam quase todas as fases, só que elas não estão estruturadas dentro de um programa, não estão estruturadas dentro de um documento. Então a gente cita esse programa e até a gente acaba puxando outros programas para outros EPIs, para usar a mesma ideia que tem o PPR. Mas esse PPR, ele foi criado, Programa de Proteção Respiratória, foi criado quando? Em 94. E por quem? Com o objetivo de... Não, quem? Ah, tá. O PPR foi feito dentro da Fundacentro, com a junção de outros profissionais do mercado, para desenvolvimento identificando o que já tinha de melhorias no mercado, necessidades de mercado, e desenvolver um documento baseado nisso, para orientar os trabalhadores, as empresas a melhorar a proteção dos trabalhadores. Isso a Fundacentro. Depois a instrução normativa viu que isso era uma coisa boa. Isso, e tornou isso como um item obrigatório a ser seguido pelas empresas. Interessante. Então, suponho que é uma coisa que deveria ter para todos os EPIs, porque todos os EPIs, claro que proteção respiratória tem uma dificuldade natural, porque é mais complexo, mas todos os EPIs têm os mesmos problemas. Com certeza. O programa, Raul, ele é ideal e ele pode ser seguido por todos os EPIs que a gente tem hoje disponível dentro da nossa empresa. O PPR, ele já orienta como faz o teste específico para uma proteção respiratória. Mas a gente pode fazer e trazer essa mesma ideologia, essa mesma estrutura para os nossos outros EPIs. Como uma proteção auditiva, o ensaio de vedação pode não ser o mesmo procedimento que a gente faz para uma proteção respiratória, mas ele também tem que ser feito, também tem que ser verificado se realmente o protetor está vedado e está realmente fazendo a segurança do trabalhador. Ou numa proteção visual para todos os EPIs. Todos os EPIs. Mas o único que ficou obrigatório foi o de proteção respiratória. Quer dizer, o único que existe legalmente é o de proteção respiratória. Hoje, o único que a gente tem essa instrução normativa é para proteção respiratória. Para proteção auditiva, a gente não tem uma instrução normativa, mas a gente tem uma ordem de serviço do INSS que ele cita a NR9, que é a necessidade de a gente fazer um programa de prevenção de riscos, né? E uma vez que a gente tem um risco de ruído, a gente tem que fazer um programa de conservação auditiva. Então ele torna obrigatório a empresa a fazer esse programa de conservação auditiva, não na escolha do EPI, como a gente faz hoje para um PPR, para uma proteção respiratória, mas na hora do final lá da carreira, no INSS, ele vai solicitar essa documentação que ela deveria ter sido feita ao longo de toda a vida laboral do trabalhador. Entendo. Então, quer dizer, embora não exista um programa de proteção, um PPR para auditiva, para proteção auditiva, na realidade o INSS pede um programa ou uma documentação com todos os controles de medidas e práticas administrativas que a empresa fez para a conservação auditiva do trabalhador durante a vida laboral. Certo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, porque depois eu quero saber mais a respeito dessa parte não só de proteção respiratória, mas para os outros EPIs também. Daqui a pouco a gente volta. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializado em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Estamos voltando com o nosso Papo Seguro, hoje entrevistando Débora Trindade, especialista de regulamentação da 3M. Débora, você estava falando no início a respeito do programa de proteção respiratória e que ele virou obrigatório, né? Por causa da instrução normativa do Ministério do Trabalho, que em 94 tornou o programa obrigatório. E depois, na sequência, você citou também que isso aí valeria para todos os EPIs.
E nós começamos a falar a respeito de proteção auditiva, que você falou que não é obrigatório, quer dizer, o Ministério do Trabalho não soltou uma instrução normativa para um programa de conservação auditiva, mas, por outro lado, o INSS, ele exige medidas administrativas e práticas para controle da conservação auditiva do trabalhador. E isso significa que vamos dizer, aquele que é o profissional de segurança de uma determinada empresa, ele se baseia aproximadamente no que tem no programa de proteção respiratória e aplica na proteção auditiva, é isso? Isso. A verdade, a 3M ela tem um guia onde ela faz ela usa toda a estrutura que tem o PPR e monta uma estrutura básica para que o trabalhador, para que a empresa ela possa seguir essa estrutura e criar um programa de conservação auditiva. No programa de conservação auditiva, a gente não tem todas as etapas e requisitos que devem ser seguidos como a gente tem num PPR. Mas a gente pode usar essa estrutura para a gente começar a elaborar o nosso programa de conservação auditiva dentro da empresa. Então quer dizer que a 3M fez um programa... guia. É um guia orientativo, né? Tanto para conservação auditiva quanto para conservação visual. Então a gente tem esses guias que a gente disponibiliza para o nosso cliente para que auxilie eles a criar esse programa de conservação dentro da empresa deles. Mas isso seria uma coisa voluntária, de produção auditiva, pelo que você falou, de certa forma, se a pessoa não tiver, depois vai ter problemas no futuro. Isso, ela vai ter que mostrar que foram feitas essas ações administrativas e práticas. Ela pode não ter esse documento, mas ela vai ter que provar que todo esse processo foi controlado. Não seria interessante que o Ministério do Trabalho também tornasse obrigatório, através de uma instrução normativa, um programa de conservação auditiva? Estou falando de auditiva, mas não é para auditiva, para cada um dos EPIs? Para toda a linha. Como a gente já verificou em produção respiratória, e a gente consegue verificar também em produção auditiva, cada trabalhador tem a sua característica. E cada trabalho tem também a sua característica. Então, o fato da gente ter identificado qual o nível de ruído ou qual a exposição que o trabalhador está exposto durante a sua vida laboral, não significa que todos vão estar protegidos da mesma forma usando o mesmo EPI. Cada pessoa tem a sua característica. Um rosto, uma pessoa mais magra ou mais gordinha, se é um rosto mais redondo, isso vai influenciar na hora da vedação da máscara. Ou dependendo de como é o canal auditivo da pessoa, vai influenciar qual vai ser o nível de atenuação que ela vai ter com o protetor auditivo do tipo inserção. E isso também pode influenciar nos outros EPIs. Então, cada pessoa tem a sua característica. E o programa ela ser voltado e ela trazer um pouco mais essa proteção com a individualização, vai trazer uma proteção cada vez melhor para o trabalhador. E se isso pudesse trazer também para os outros EPIs, assim como foi feito com produção respiratória, seria bastante importante. E quer dizer, então existe em lei o programa de proteção respiratória. De certa forma, o de conservação auditiva através do INSS, que depois vai cobrar essas informações, esse controle. E agora você falou que tem o para conservação visual. Isso. Esse daí, os outros para mim é intuitivo, porque, claro, cada pessoa tem uma face diferente. Claro, o ambiente, primeiro precisa ver o ambiente e tudo, mas até para mim é um pouco intuitivo o que proteção respiratória precisa. Proteção auditiva também, porque é claro que cada pessoa tem um canal auditivo diferente, está num ambiente diferente. Agora, proteção visual... para mim não é tão intuitivo assim o benefício de um programa. Qual é a... O que tem hoje que as pessoas pegam muito quando elas vão procurar uma proteção visual? Muitos acabam olhando pela parte mais visual. Será que ficou bonito no meu rosto? Será que encaixou direitinho? Será que tá bom? Mas as pessoas elas esquecem de se preocupar com alguns detalhes que não são tão visuais e não são tão intuitivos para a proteção visual. Por exemplo, será que o ambiente está contaminado será que o meu risco é só impacto? Ou será que eu tenho um risco de um gás, de um respingo líquido, que vai fazer a necessidade de eu ter um outro tipo de óculos para ser utilizado? Porque existem óculos específicos para impactos, outros que vão atender para respingo, outros que vão atender para gases, vapores orgânicos. E... pode ter outro item, se ele pode ser um amarelo, será que eu posso usar um óculos amarelado
para uma exposição ao sol? Será que ele não vai estar prejudicando mais? Então, todas essas avaliações têm que ser feitas. E o programa ele vai ajudar. Além de uma vedação. O fato do óculos estar no teu rosto e ele não estar caindo, não significa que ele está te protegendo 100%. Se você tiver um vão muito grande entre o seu rosto e o óculos, pode ser que mesmo que ele não esteja caindo quando você faça um movimento, significa que você não está protegido, porque pode vir uma partícula em alta velocidade e entrar dentro desse vão e você no seu reflexo não ser o suficiente para te proteger. E aí entrar uma partícula por dentro do óculos, que sendo que você poderia ter minimizado isso escolhendo um óculos mais adequado ao seu rosto. Então você acha que o caminho é, bom, primeiro fazer programas para todos os EPIs. Sim. E à medida do possível ir tornando isso daí obrigatório através do Ministério do Trabalho. Com certeza. Muitas das empresas elas já têm praticamente o programa já montado dentro da empresa, porque a empresa ela tem que fazer a avaliação do risco, ela tem que fazer a escolha do protetor, ela tem que fazer o monitoramento, ela tem que fazer todo esse controle. O programa ele vai fazer com que a pessoa ela se obrigue a documentar tudo isso e colocar de uma forma de um programa para que ela consiga identificar quais são os pontos de melhoria e ela consiga montar um cronograma para fazer sempre melhoria constante nessa proteção. E eu acho também para indicar as empresas que não têm toda essa estrutura, porque a gente sabe que a grande maioria das empresas não tem um profissional de segurança lá dentro que possa fazer essa, não só avaliação do ambiente, dos riscos, como também a aplicação dos EPIs adequados. Geralmente quem decide, né, na grande maioria das empresas brasileiras, é o próprio dono da empresa, que não tem esse conhecimento. Se ele tiver um manual para cada um dos casos, o que ele tem que fazer, o que ele tem que seguir, talvez a gente consiga. Ajude ele a escolher melhor, com certeza, porque não basta só escolher o EPI mais adequado, mas a garantia de que o treinamento foi dado, será que o meu usuário realmente aprendeu a utilizar aquele EPI? Será que eu preciso de fazer um monitoramento? Então, o fato de você ter que ir lá no seu documento fazer um check, fiz esse passo a passo, seguir esse passo, vou ter que fazer um monitoramento. Você lembra de que você vai ter que ir lá na fábrica e verificar se o seu trabalhador está usando da forma que foi orientado a usar. Bom, Débora, eu agradeço a tua presença hoje aqui, eu acho que foi muito elucidativo e nós vamos convidá-la outras vezes para vir aqui para falar de outros assuntos, porque pelo que eu entendo você cuida da parte de regulamentação de todos os EPIs. Isso. Eu cuido mais da parte de regulamentação, de regularização de produtos. Como a gente sabe hoje, todos os EPIs eles têm que ser regularizados. Então, existe um processo aí que é sempre cuidado com muito carinho internamente. Então, se quiser, precisar de alguma orientação, a gente volta. Eu agradeço a sua presença e a semana que vem nós voltamos. Até lá. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Até o próximo programa.